eu achei justo dar o meu depoimento sobre a minha trajetória intelectual. E algumas pessoas fizeram parte dessa trajetória. Na verdade, elas foram decisivas na minha formação. Entre um grupo não muito grande de pessoas que tiveram esse papel na minha vida, entre elas há uma que tem sido muito difundido o trabalho dela, com merecimento, é óbvio, né? Que é a doutora Anísia da Silveira. Eu era estudante de psicologia na Gama Filho. Naquela época eu padecia de um transtorno de pânico sem que se tivesse feito esse diagnóstico, né? Na verdade, sempre fui uma criatura angustiada, né? E ali a culminância dessa angústia surgiu na minha vida, me empurrando a compreender o que se passava comigo. Foi assim que eu descobri, inclusive, a obra do Jung. Eu pretendo fazer também um depoimento pessoal, biográfico, de como a obra de Carl Jung entrou na minha vida. Então, através de um psicólogo, que é um grande amigo meu, Felipe Bandeira de Mello, pessoa querida, pessoa profunda, uma pessoa de grande conhecimento humano, místico, né? Através do Felipe, eu soube da doutora Anísia da Silveira. O curioso é que eu morava na mesma rua que ela, na Marquês de Abrantes, ali no Flamengo. Então eu comecei a frequentar os encontros de quartas-feiras na casa da doutora Anísia. Encontros esses muito concorridos, né? Sempre muita gente, sempre pessoas muito próximas a ela, pessoas muito importantes, estudiosos de Jung, né? E eu estava engatinhando naquela ocasião, né? Mas ter convivido com a doutora Anísia durante talvez 2 anos, né? Sem que nunca tivesse me tornado um amigo pessoal. Meu querido Felipe era muito amigo da doutora Anísia, uma pessoa de confiança da doutora Anísia. Eu a admirava à distância e sorvia aqueles conhecimentos que ela destilava com muita tranquilidade, envolta com seus gatos, né? As dezenas de gatos, né? Os gatos pulavam em cima da gente e ai daquele que tirasse o gato do próprio colo, né? A doutora Anísia tem uma grande paixão por gatos, né? E de fato eles têm uma simbologia para o inconsciente que é uma simbologia encantadora e terapêutica também. Então nunca fui assim amigo da doutora Anísia, tive oportunidades de estar com ela. Me lembro que antes de ir para Zurique eu estive com ela e falei da minha pretensão de conhecer a casa do Jung, óbvio, né? Eu estava indo à Suíça basicamente para conhecer a casa de Jung, a Torre de Bohlinger. Conhecemos a trajetória psiquiátrica da doutora Anísia, a trajetória política também, uma mulher engajada, uma mulher do tempo dela e consciente desse tempo. E uma mulher que percebeu nas pinturas
dos esquizofrênicos do Hospital Pedro II, naquela época, agora o Hospital Dr. Anísio da Silveira. A importância das estruturas arquetípicas, não só na produção daquilo que poderia ser visto como inconsciente coletivo, como também no processo terapêutico, na praxis-terapia, na arte-terapia. E ela viu a importância de todo esse trabalho no processo de reduzir a cisão dentro do indivíduo. A doutora Anísio da Silveira é uma pioneira e é uma pioneira sob muitos aspectos. Então, ela tem a nossa merecida admiração, é uma fonte de inspiração, acho que para os psicólogos que estão trabalhando, para aqueles que vão se formar, que sejam capazes de intuir o espírito da doutora Anísio, a relação humana que ela estabeleceu com os doentes mentais, percebendo que, para além da doença, existe um ser humano ali, né? Todo o tempo a questão é o ser humano. Que essas pessoas não podem ser tratadas como coisas, não podem ser tratadas como doenças, né? E que a medicina não pode ser tão cruel assim, de vê-los só como pessoas perturbadas que devem ser medicadas e erradicadas em seus sintomas mais danosos, né? Que por detrás desses sintomas tem processos de desenvolvimentos, tem vidas, tem sofrimento, tem dor. Tem cosmovisões, tem filosofias de vida também que não deram certo, é verdade, e regrediram para um padrão desastroso. Mas, de qualquer forma, estão ali presentes e é possível fazer contato com essas pessoas, ao contrário do que geralmente a medicina mais tradicional quer crer. E mesmo a psicanálise de Freud, o próprio Freud não julgava ser possível o contato transferencial num nicho psicótico, né? Mas os próprios freudianos, logo em seguida, como Klein e outros, né, perceberam que uma pequena modificação na técnica ia possível obter não só contato com o mundo psicótico, como é possível também obter desenvolvimento da personalidade. Pode ser incipiente, pode ser pouca coisa para nossas ambições, para o nosso orgulho, para as nossas ansiedades, né? Mas que significa muito para aquela pessoa que está sob sofrimento. Então, a doutora Anísio foi essa pessoa extraordinária, uma pessoa humana. Isso era possível ver nas aulas, eu frequentei o curso por mais de 2 anos, né? E se podia ver todo o tempo na fala da doutora Anísio a preocupação com o ser humano, que estava ali na tua frente, e que isso não podia ser perdido de vista, né? Em função de técnicas, de estudos ou de referências acadêmicas que porventura você pudesse ter, se achando o máximo por causa dessas referências. Não, existe uma pessoa, 2 pessoas, e todo tempo foi muito sábio em nos mostrar que existem 2 pessoas se relacionando ali na terapia. O terapeuta sai modificado também, né? Ele só tem medo do contato se ele for defensivo, senão ele não tem medo do contato. Ele se mistura, e nessa mistura ele é capaz de puxar aquilo que precisa ser puxado, e ele próprio, é possível descobrir coisas dele que de outra forma ele não conseguiria descobrir, né? Essa arrogância da persona típica de algumas formações, uma arrogância, porque a titulação vem primeiro, né? Vem logo como defesa, né? A titulação aqui, ó, sou formado aqui, ó, tenho isso aqui, tenho isso aqui. O que vale é o relacionamento, o que vale é onde você foi em você mesmo, onde você desceu em você mesmo, o teu inferno interior, né? O teu abandono, a tua angústia, os teus pânicos, o que você fez com isso, é isso que decide a tua relação terapêutica no conjunto do teu trabalho, né?
Eu creio que Nise nunca teve medo dos doentes mentais, nunca teve medo, sempre se relacionou com eles de igual para igual. Então, me sinto muito orgulhoso de ter conhecido a doutora Nise, ter convivido com ela. Como eu disse, mesmo à distância, nunca fui amigo dela, mas me sinto muito enriquecido, né? E me sinto uma pessoa de sorte, porque Nise e outras pessoas incríveis eu conheci como estudante de psicologia, porque eu às vezes lia um livro de um autor e procurava descobrir, né, se aquele autor morava no Rio de Janeiro, e se morava no Rio de Janeiro eu ia na lista telefônica, na época não tinha internet, era lista telefônica, né? Ia no orelhão, telefonava pro cara e dizia, pô, adorei teu livro, você me daria uma entrevista? Você poderia me receber aí na sua casa? Foi assim que eu conheci muitas pessoas e eu vou querer falar delas, de cada uma delas, né? Porque sinto essas pessoas como se fossem da minha família, né? São pessoas queridas. Não tive grandes convivências com essas pessoas, mas elas me salvaram de muitas formas e eu tenho gratidão por elas, por causa disso. Elas continuam vivas dentro de mim. E a doutora Nise da Silveira é uma dessas pessoas fantásticas com quem eu tive a sorte e o destino bom me concedeu a honra de conhecê-la.